Então, nesse momento tão significativo para todos nós, é o retorno, embora a gente estivesse sempre ligado à casa espírita, mas fisicamente não estávamos aqui, podendo nos ver, podendo nos abraçar, sentir toda essa energia do plano espiritual, porque aqui a casa espírita é como se fosse um grande hospital. Então os médicos, eles podem ir na nossa casa, nos atender, mas não vão ter todo o equipamento, todas as condições que se tem no hospital. E assim aqui na casa espírita. Então nós fazemos o nosso evangelho no lar, nas nossas casas, nós fazemos a nossa prece, mas não é a mesma coisa que nós estarmos aqui sob esse amparo espiritual. Então vamos iniciar com a nossa prece, pedindo que todos serenem os seus corações, agradecidos pela presença do nosso Pai nas nossas vidas, nos assistindo nas nossas necessidades, nas nossas intemperanças, angústias, nos dando sempre a esperança de continuar, a esperança de que tudo se encaminha para um bem maior e para o melhor. E assim, então, nós damos início às tarefas dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então, o nosso tema de hoje, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, mais propriamente, embora que ele também esteja em toda a doutrina espírita, mas nós vamos nos focar mais no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, o item 4. Aí então os Espíritos nos falam que as causas das vicissitudes da nossa vida, das mudanças, das intempéries, das coisas que às vezes não saem como nós planejamos, que nós queremos uma coisa, às vezes acontece outra. Então todas essas modificações que a vida nos apresenta no dia a dia, elas promanam de duas origens diferentes, né? As causas podem estar na vida presente ou nas vidas passadas. E hoje nós vamos então trabalhar mais em cima das causas da atual existência. Porque por incrível que pareça, a maior parte das causas das nossas dificuldades, das nossas preocupações, das nossas aflições, estão nessa vida mesmo. Se nós fôssemos dividir em 100%, diríamos que 70% é dessa vida, de como nós administramos a nossa vida hoje. Nós muitas vezes nos revoltamos até às vezes com Deus, dizendo: como Deus é injusto, eu sou uma pessoa boa, como é que me acontece isso, como é que me aconteceu tal coisa, se desanima, se entristece, mas esquece às vezes de olhar se não foi o próprio causador dessa dor que hoje lhe advém, desse sofrimento que hoje lhe advém. Porque nós temos uma preocupação muito grande, às vezes, com a expiação, ou seja, com aquilo que aconteceu no passado, né? Então, os males que hoje nós estamos, enfim, tendo, os retornos, estamos nos reeducando perante a vida por coisas que nós fizemos no passado. A gente tem muitas vezes essa preocupação: isso é de uma vida passada, né? Por isso que eu estou passando por tal coisa. Só que a nossa preocupação maior não deveria ser com as coisas das vidas passadas, porque por isso que Deus deixou aquele véu, porque nós precisamos sim trabalhar nesta vida, com as causas de hoje. Então, assim, as do passado, nós não vamos poder mudar muita coisa que a
bem. Mas mesmo assim vem poucas coisas, não vem tudo de uma vez só, as coisas que têm as causas nas vidas passadas. Mas se nós nos determos na vida atual, o bem proceder, fazer o bem, fazer ao próximo aquilo que nós queremos para nós, desejar também ao próximo aquilo que nós queremos, isso vai evitar grandes males. Nos exemplos mais simples, mais corriqueiros do nosso dia a dia. Às vezes nós não somos indulgentes com coisas mínimas. Eu sempre falo do trânsito, mas no trânsito, no nosso trabalho, na nossa família. Às vezes nós não temos a mínima tolerância. Isso traz coisas negativas porque aquilo reverbera no nosso íntimo. Não é o que às vezes tanto nós falamos, porque às vezes eu posso falar uma coisa e pensar outra, mas é o que eu penso. Então às vezes eu dizer, tá tudo bem, mas na verdade eu tô com aquela raiva, eu tô com aquele ódio, com aquele sentimento negativo, é aquilo que prevalece. E isso vai atraindo as coisas, os acontecimentos para a nossa vida. Então os espíritos, eles nos dizem, é um compilado, na verdade, que o Allan Kardec fez aqui nesse capítulo 5, onde ele fala, remontando a fonte de todos os males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que sofrem. Então, assim, eu não sofro por causa da Nara, porque a Nara me fez alguma coisa, o seu Rubens. Não, eu sofro porque eu não sei administrar aquela contrariedade, ou porque eles pensam diferente de mim, ou porque não agiram da forma que eu pensava. Então é o meu caráter, às vezes um caráter orgulhoso, um caráter egoísta, nada modesto, que as coisas têm que serem do meu jeito. Então nós, na maioria das vezes, sofremos pelo nosso caráter, pelo nosso jeito de ser. A aflição, ela é resultado da insatisfação pessoal ante as ocorrências do dia a dia, que não correspondem aos desejos acalentados pelo indivíduo que se sente frustrado ou melindrado pelo desagradável ou não esperado. Então, assim, nós já levantamos, às vezes, da cama mal-humorados. Nós deveríamos, a primeira coisa era fazer uma prece, agradecer a Deus por aquele novo dia, por aquelas pessoas que nós amamos. Quem de nós não tem alguém que a gente ama muito, ou até um animalzinho? Então, assim, a gente agradecer pela vida. Quando nós abrimos os olhos, a primeira coisa, às vezes até ainda com os olhos fechados, agradecer a Deus em primeiro lugar. Então nós já estamos criando um ambiente positivo, colocar às vezes o relógio um pouco antes para despertar, porque senão a gente já se atrasa. Aí no trânsito a gente já vai a 1000, já fica estressado se alguém está na frente devagar. Então, se nós já iniciarmos a nossa manhã bem-humorados e já com o pensamento elevado, as coisas vão acontecendo de forma boa, nós vamos atraindo coisas boas, mais tranquilidade. Se adivinha alguma adversidade, nós vamos enfrentar também com paciência, com calma, porque depende muito de nós, daquilo que nós alimentamos, Então tem um ditado que diz que nós temos um anjo dentro de nós e um lado também ruim, negativo. E o que vai prevalecer é o lado que nós alimentamos. Então, se nós alimentamos as coisas boas em nós, elas vão tomando vulto na nossa vida. Nós vamos agindo melhor. E se nós damos vazão às coisas ruins, às perturbações, tudo vai confluindo para aquilo, é como se fosse um imã. Então depende muito de nós, essa lei da atração que nós temos nas nossas vidas. Quais são essas causas atuais, então? Os espíritos nominam aqui
no Evangelho, que uma delas é a culpa, que a culpa é algo que nos arrasta muitas vezes, é como se fosse uma pedra, algo que nos chumba naquele lugar, a culpa, porque a culpa ela não permite nós nos perdoarmos. Aquele que se sente culpado, ele não se perdoa. E se nós vamos olhar a lei de Deus é de perdão e amor. Então, assim, se eu tenho que perdoar o próximo, certamente eu tenho que também perdoar a mim mesma, porque amar o próximo como a si mesmo é um mandamento. Então, é também se perdoar, porque tem pessoas que são muito rígidas consigo mesmas e elas sofrem muito, porque nós estamos sujeitos ainda ao erro. Perfeito só teve um único que veio aqui, Jesus. Então nós ainda tateamos ainda as imperfeições, nós estamos progredindo, certamente, todos nós, mas nós ainda temos muitas imperfeições e às vezes nós agimos ainda nos impulsos daquele nosso programa que nós estamos acostumados das vidas passadas, desta mesmo, né, a nossa maneira, às vezes como fomos educados também, o contexto. Então nós temos que aliviar. Então se a gente cometeu um erro, que nem por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, se eu fiz um aborto, por exemplo, antes de eu ser espírita, antes de eu ter o conhecimento, hoje que eu tenho todo o entendimento, eu tenho que me perdoar, porque eu não sabia, não tinha o entendimento que eu tenho hoje, né? Talvez fosse materialista, não entendia da forma, o conhecimento que nós temos, que a doutrina nos traz, né? Que aquilo é um assassinato. Então nós podemos reparar aquilo pelo amor, né? Às vezes não com aquele espírito que eu não oportunizei de vir, mas com o outro, às vezes ajudando um lugar que tenha um orfanato, que tenham crianças carentes. Então nós podemos sempre reparar. Então a culpa é algo que nós temos que rever isso e nos perdoar, porque Deus quer isso, quer o nosso bem, não quer o sofrimento na nossa vida. A dor, ela é necessária muitas vezes para o nosso progresso, mas o sofrimento, daí é uma coisa nossa, é como nós encaramos aquele determinado obstáculo ou acontecimento, como a nossa visão daquilo ali, se é uma visão pessimista, negativa, ou é uma visão de amor, de perdão, né, de que nós estamos aqui aprendendo. A imprevidência. A imprevidência aqui ela pode se estender de várias formas. A nossa imprevidência vai trazer muitas aflições, muitas preocupações para nós. E algo bem simples é com as nossas finanças. Nós, às vezes, gastamos mais do que ganhamos, nós compramos no impulso, no consumismo, aí depois a gente se endivida tanto, tem um cartão de crédito que a gente gasta uma coisa que não é nossa, depois a gente fica sem dormir, às vezes não consegue daí nem comprar o básico porque está endividado, porque está com um celular lá da marca X, que custa X ao quadrado, que não precisaria. Então é essa previdência que nós temos que ter, esse planejamento. Esse planejamento é importante. E às vezes a gente não planeja para o futuro também, né? Não é viver lá no futuro, tudo pensando no futuro. Não, mas a gente tem que ter a previdência com relação ao futuro, porque assim a nossa vida física ela sofre um declínio e é normal, é natural. Bendito aqueles que ficam de idade, idosos que atingem a maturidade, né? A idade mais avançada é uma bênção, é uma oportunidade de aprendizado. Mas quanto às forças físicas, elas sofrem um declínio, né? Enquanto a espiritual, a sabedoria aumenta exponencialmente, a parte física declina. Então eu não vou ter as condições de trabalho que eu tenho hoje aos 80 anos. Eu já vou ter que estar mais tranquila, mais calma. Não tenho que mais estar trabalhando para me sustentar. Eu já tenho que ter uma previdência nisso, né?
E tem pessoas que vivem o hoje, não ligam com relação ao futuro. Eu tendo hoje, tá bom. Só que não, nós temos que pensar também, né? Olha o exemplo da formiga, né? Que no inverno ela fica hibernada lá descansando, mas no verão ela trabalha, e assim temos que ser nós também, né? O orgulho, nós já comentamos um pouco antes, a gente se achar melhor do que o outro, porque nós não somos. Então eu posso ter atitudes melhores em um determinado momento, devido talvez ao meu conhecimento, talvez à educação, o meio que eu estou, o meu esforço, mas melhor nós não somos, né? Deus ama a nós igual, assim como Ele ama aquele que está lá, o assassino, aquele que está numa prisão, o criminoso, né? Ele ama todos nós iguais. E eu pergunto aqui, qual é a mãe que faz diferença, né, no amor, mesmo que o filho esteja lá na prisão, ou que o filho que é um iluminado, a mãe vai amar os dois igual. Se facilitar, ela vai até querer amar mais aquele que é mais necessitado, porque ela sabe que aquele é que precisa mais do amor dela, a mãe, o pai, né? Então Deus também, Ele nos ama igualmente. A ambição, ela quando é desmedida, quando nós queremos a qualquer custo, não importa se eu estou prejudicando o outro, ela é ruim, né? Ela é negativa. Então a gente tem que também ter um cuidado quanto a isso, porque senão nós pensamos só em nós mesmos, né? O egoísmo, não pensamos no outro. A falta de perseverança. Então, nós estamos num mundo de provas e expiações. Se nós não tivermos persistência, olha, a gente não sai nem da cama, porque nós estamos no final de outubro e ainda é inverno. Ainda temos passando pelo frio, pelas chuvas, né, por tantas coisas. Esse deslizamento que houve. Então, se nós desanimássemos, nós não estávamos aqui hoje. Então, nós temos que ter ânimo. E no Evangelho, inclusive nesse capítulo aqui, tem uma parte que os Espíritos falam que o ânimo é o mínimo que Deus exige de nós. Que aquele que desanima já está daí assim, sem aquele amparo espiritual, porque não tem nem o mínimo de vontade, né, de se ajudar, de se esforçar. Então Deus espera de nós que pelo menos nós tenhamos o ânimo, né? Por exemplo, o ânimo de levantar da cama para ir trabalhar. Se está chovendo, se não está chovendo, nós temos que fazer as coisas da mesma forma, né? Então nós temos que ter força de vontade. E assim a gente vai, porque é escolhas, né? Se eu continuar dormindo, eu vou continuar sonhando e nunca vou transformar esse sonho em realidade. Falta de ordem também, né? Quando a gente tem uma vida muito desorganizada, não tem horário para nada, tudo vai levando de qualquer jeito, também não é bom. Né? Fato é, às vezes, até a organização da nossa casa. Então, por exemplo, se eu não organizar minha casa toda semana, vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais nem entrar dentro de casa. Né? Então vai estar aquela louça, toda a louça vai estar toda lá, eu não vou ter louça, se facilitar, sei lá, nem vou tropeçar nas coisas, nas roupas, não vou ter roupa. Então é necessário essa organização também, né? E assim a própria limpeza e organização atrai os espíritos de luz. Imagine o anjo da guarda nosso chegar lá no Evangelho no Lar, a equipe espiritual que vai lá no Evangelho no Lar, chega lá, tá aquela bagunça toda. Então, quem é que gosta de bagunça? Os espíritos inferiores, né? Eles se sentem bem na sujeira, na desorganização. Então, é importante para nós a organização dos nossos pensamentos também, né? A nossa clareza mental também nas coisas que a gente quer, das nossas decisões.
O mau comportamento, né, nem se fala, então, atitudes grosseiras, que a gente pensa que nós sempre temos a razão, que os outros sempre têm que aceitar as coisas da forma que nós queremos, né, ou seja no lar, ou seja onde for. O exemplo maior era Jesus, né, ele sempre era o que servia. Quando eles estavam reunidos, ele sempre servia os apóstolos. Ele lavou os pés dos apóstolos como um grande exemplo para todos nós, né? Que quem quisesse ser o primeiro, então que fosse o mais simples, o mais humilde. Então é um grande exemplo para nós. E desejo sem limites, isso é uma causa também que nos prejudica muito, que traz muitas perturbações, muitas aflições, é eu fazer tudo o que eu quero. Né? Porque nós podemos fazer tudo o que nós queremos até determinado limite, né? Mas só que assim nem tudo nós devemos. Como Paulo de Tarso diz, tudo nós podemos, né? Mas nem tudo nos convém. Então, nós podemos sim, se quiser fazer o que quiser, tudo bem, vai ter as consequências, mas tu é livre para fazer. Só que tu vai ter a responsabilidade por aquilo que tu fizer, de bem ou de mal. Quando tu planta, tu colhe. Então, tu é livre para semear e é obrigado a colher. Não tem jeito, e assim não é o seu Rubens e a Nara que vai colher o que eu plantei, sou eu. Não tem escapatória, né? Não posso. Não é o meu pai, minha mãe, meu esposo, meus filhos, sou eu mesmo que vou colher. Uniões infelizes também, né? Os cônjuges. Quantas vezes, uniões que às vezes o amor passa longe, que não tem nada a ver com o coração, que tem a ver com interesses, né? Com sexo, com dinheiro, com qualquer beleza, qualquer coisa menos o amor verdadeiro, o respeito por aquela pessoa que está ali, que não é uma propriedade nossa, mas é um ser que está ali em evolução, que está ali para crescer do nosso lado, né? E nós do lado dessa pessoa. Então é a promoção daquela pessoa que está aí. E aí, então, isso é a causa também de muitas separações, muitas dificuldades nos relacionamentos, porque não se tem, às vezes, o respeito, o diálogo, o entendimento. Então, é o nosso próximo que está ali. E nós temos que ter esse respeito por aquela pessoa. Dissensões, conflitos, aquelas pessoas, às vezes, que tudo já é motivo para se contrariarem, para contrariar alguém. Se eu vou no banco e tem uma fila, eu já reclamo, se fica um pouco a mais, se a sinaleira está fechada, enfim, reclama da chuva, reclama de tudo, sabe? Então, aquelas pessoas que estão sempre buscando um conflito. Às vezes compram briga até dos outros, que nem é com elas, né? Eu lembro do Augusto Cury, que é um psiquiatra, que tem vários livros dele que ele fala que é para a gente já evitar comprar briga dos outros, que a gente não tem que se envolver com aquilo que não diz respeito a nós, né? A gente já vai evitar muitos males. Disputas funestas, quantas famílias, às vezes, né, nas questões de inventários, acabam, às vezes, se desentendendo, trazendo coisas trágicas, às vezes, para aquela família, por questões financeiras, questões materiais, né, e tantas outras questões aí que trazem disputas ruins. Doenças também, muitas doenças são imprevidência nossa, porque também quando nós somos jovens, principalmente, nós não temos essa consciência, às vezes, da importância desse corpo, porque esse corpo aqui, ó, ele vai ter que ficar comigo até os 90 anos. Então, assim, ó, se eu não cuidar dele, sinto muito, né? Se eu não ir para academia, mesmo eu não gostando, mas eu tenho que ir, eu tenho que caminhar, eu não posso comer tudo que eu quero.
tenho que comer aquilo que é saudável, se eu quero esse corpinho aqui bem até os 90 anos, né, que tenha uma boa disposição, eu tenho que cuidar sim. Então, os excessos de toda forma, né, os vícios, os excessos das preocupações, das aflições. Então, as doenças muitas são causadas por nossa culpa, por nossa intemperança, imprevidência também. Pais infelizes com os filhos, aqueles pais que reclamam, né? Ai, porque o meu filho é um ingrato, porque olha só tudo que eu fiz por ele. Mas sabe o que nós observamos muitas vezes? Que os pais modernos, eles querem ser amigos dos filhos. Tudo bem, não estou dizendo aqui que não tem que ser, tem que ser também. Mas em primeiro lugar tem que ser pai. Entende? Aquela pessoa que tem que dar a educação, tem que dar os limites, tem que saber apoiar. Agora, se eu sou amiga, eu não quero desagradar o meu filho, fazendo com que esse filho se torne egoísta, orgulhoso, vaidoso, ele mesmo vai sofrer, porque quando ele entrar na sociedade, não vai ser tudo como ele quer. Ele vai ter o chefe, ele vai ter o colega, ele vai ter a sociedade. Então, ele vai ter que conviver com outras pessoas e ele vai sofrer também. Então, é melhor as frustrações em casa, dos não, com limite, com explicação também, né? Do que deixar à vontade depois padecer, porque daí, quando nós estamos mais velhos, não adianta dizer o filho é ingrato, o filho é isso, o filho é aquilo. A hora é nós educarmos agora. O próprio Kardec fala da importância, né, de na infância nós conseguirmos, como a árvore, que dá o exemplo da árvore que se poda, né, a árvorezinha quando é pequena, para que ela cresça e dê frutos. Se eu tivesse ou não feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. Então, que a gente, no Evangelho, eles dizem, né, que se a gente se perguntasse, assim, né, avaliasse, assim, conscientemente, né, fizesse um exame de consciência, a gente ia ver que se a gente tivesse ou não tivesse feito ou não feito tal coisa, nós não estaríamos passando por aquela aflição, naquele momento, com aquela angústia, aquela preocupação, se nós tivéssemos agido diferente. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Então, a partir do momento que nós formos adquirindo essa consciência, né, da nossa modificação interior, porque no livro Céu e o Inferno, Kardec coloca que cada sofrimento corresponde a uma imperfeição que nós temos. E o Espiritismo, ele é essa dádiva que vai nos trazer esse encontro conosco mesmos. Ele vai nos colocar de frente para um espelho, para nós nos vermos como nós realmente somos, a nossa sombra, que nós temos que mudar. Então, a partir daí, nós vamos conseguir ser mais felizes, vamos ter menos preocupações, menos aflições, né? E assim, às vezes, as nossas faltas, os nossos erros, eles escapam aos homens, ou à lei humana, porque a lei humana não abrange todas as faltas, né? Mas lá no Evangelho, Jesus conta aquela parábola de que aquele devedor não sairia da prisão sem pagar o último ceitil. E a prisão seria as nossas dívidas, né? Então, assim, às vezes escapa. Por exemplo, se eu furtar 10 reais do seu Rubens, por exemplo, ele não vai ver, é pouco, né? Então tá tudo bem, mas para Deus é uma falta. Então, eu roubar 10 ou roubar 1000 é uma falta. Se eu trato ele bem na frente, nas costas eu falo mal, tudo isso, a consciência está ali registrando. O nosso perispírito, nosso corpo psicossomático, vai registrando tudo, esses arquivos aí da nossa consciência.
E aí, então, nós vamos ter que reparar, não é Deus que nos cobra, é nós mesmos que estamos infringindo a lei de Deus, né? Então, assim, e às vezes, aqui no Evangelho, os Espíritos falam que tem faltas que não, realmente, nem a lei humana, nem os próprios homens vão conseguir pedir reparação, mas que são aquelas faltas contra nós próprios, que essa só Deus, só a nossa consciência. Quando, por exemplo, quando eu estou usando, sei lá, drogas, ou um vício qualquer, né, que eu estou prejudicando a mim mesma, quando eu opto pelo suicídio, são faltas que eu cometo não contra os outros, contra mim mesma. Então, assim, que ninguém vai punir, porque a lei pune aqui as coisas contra a sociedade, mas não contra si próprio, né? Então, não vai ter lei que vai me punir porque eu estou fazendo uma coisa ruim para mim mesmo. Então, é a lei de Deus, porque daí nós somos responsáveis também, né? Então, no futuro, em outras vidas, nós vamos ter que reparar aqueles erros que nós fizemos e às vezes a gente não entende porque ele tem que passar por determinadas coisas. E aí está a nossa dívida. E então, se nós temos tantas coisas ainda, tantas aflições, estamos conseguindo ver que temos que mudar em tantas coisas, não devemos desanimar, porque às vezes nós somos como aquele funcionário preguiçoso, aquele trabalhador preguiçoso que diz: hoje eu perdi o meu dia, não fiz nada. Mas para esse trabalhador, amanhã vai nascer um novo dia, o sol vai se pôr novamente e essa pessoa vai poder trabalhar, vai poder recomeçar. E assim somos nós. Então o Espiritismo não traz nada para nos acusar, para nos deixar mal. Não, é para nos libertar. É para que a gente possa identificar essas coisas e ir nos modificando, para nós podermos recomeçar, né? O amanhã, o depois, uma vida futura, sempre nós podemos recomeçar. Então agora, queridos irmãos, nós pedimos para os nossos irmãos médiuns estarem em passe e vamos fazer a nossa prece, agradecendo por essas reflexões, pelo amparo da espiritualidade e pedindo a Jesus, que Ele é o maior psicólogo que já existiu, o maior médico, que Ele possa olhar no íntimo de cada um de nós e nos alentar nas nossas aflições, nos mostrando uma nova oportunidade, uma nova possibilidade, nos envolvendo com a sua paz, com a sua esperança, com o seu amor, e que nós possamos ter fé em nós, na vida, nas pessoas, na natureza, fé no nosso Pai que nos ama. Que assim seja. Que assim seja.